Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pai, a tua palavra, papai querido, foi lida, os louvores, papai querido, foram entoados e direcionados a ti, e verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores. Agora fala conosco por meio da tua palavra, Deus. Ministra sobre os nossos corações, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém? Vós sois o sal e a luz. Amém? Você pode virar para quem está do teu lado, diga para ele: você é sal, você é luz. Fala para ele: você é sal, você é luz. Amém? Glória a Deus. Querido, nos capítulos 5 de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, depois de iniciar um discurso, para quem está chegando aqui, Jesus está iniciando talvez o seu primeiro longo discurso, e talvez o mais belo e mais importante discurso, não que os outros não tenham sido, mas o mais belo e longo discurso, que é o discurso referente ao Sermão do Monte. Às vezes nós limitamos o sermão do monte ou o sermão da montanha apenas às bem-aventuranças, mas a verdade é que as bem-aventuranças é com somente a introdução de um longo discurso que Jesus está fazendo. Esse discurso ele vai passando pelo capítulo 5, pelo capítulo 6, amém? E ele vai findar-se no capítulo 7, e aí começa-se uma nova sessão a partir da cura de um leproso. É um discurso que está sendo ministrado aos corações dos discípulos e também da multidão que já afluía, que já seguia Jesus, ali próximo ao mar da Galileia. E é interessante que nesse discurso, após as bem-aventuranças, ou seja, a introdução desse discurso, Jesus vai fazer duas fortes declarações analógicas. Pastor, me explica o que é isso? Declarações analógicas são declarações comparativas. Ele vai fazer comparações a respeito dos discípulos, ou seja, daqueles que os seguiam e que passariam a segui-lo. Jesus então vai compará-los a sal da terra e luz, ou mais precisamente, Jesus vai fazer uma analogia entre sal e luz. Ele vai dizer que esses discípulos eram sal da terra, e que não apenas eram sal da terra, mas que eram também luz do mundo. Mas, querido, afinal de contas, o que viria a ser, ou o que viriam a ser essas duas comparações análogas, né? Essas duas comparações que Jesus irá fazer. E talvez à primeira vista, ambas as comparações parecem um tanto quanto óbvias. Talvez você pode olhar para mim e dizer: pastor, sal da terra é aquilo que dá sabor às coisas. Quando Jesus diz que nós somos luz, é aquilo que clareia, né? E no sentido óbvio, querido, é isso mesmo que Jesus está querendo dizer. Todavia, quando nós analisamos o contexto de uma forma mais acurada, de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais investigativa,
nós notamos ou podemos notar que ao utilizar esses termos comparativos, sal e luz, Jesus está fazendo uma comparação bem mais contundente, ou seja, bem mais ampla do que simplesmente dar sabor ou clarear ambiente. E para você entender isso, é preciso que você vá comigo, ou pelo menos fixe o seu pensamento nos costumes um pouco mais antigos do que a época de Jesus. Eu me refiro ao Antigo Testamento, eu me refiro ao Oriente Médio Antigo, da época anterior a Jesus. No Antigo Testamento, querido, o sal era frequentemente utilizado como um agente de purificação. Essa era a serventia do sal, um agente de purificação. E como sal da terra, o que Jesus estava querendo dizer era que os discípulos deveriam purificar, ou seja, é mais do que dar sabor, é mais do que dar tempero, é mais do que dar sentido. A interpretação é bem mais profunda do que nós imaginamos. Os discípulos deveriam, assim como o sal que era empregado na antiguidade, eles deveriam purificar o mundo. Purificar de que forma, pastor? Por meio do seu exemplo. Por meio do seu exemplo. Por meio daquilo que eles aprenderam de Jesus e que deveriam também aplicar. Assim como o sal no Antigo Testamento era utilizado como purificação, nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, que o conhecemos, que batizamos e caminhamos no seu caminho, deveremos então agora também ser um agente de purificação, por meio do nosso exemplo. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, diga para ele: você é um agente de purificação. O seu exemplo, fala para ele, o seu exemplo, o exemplo que você dá de Cristo, é capaz de purificar vidas. Glória a Deus, amém? Eles também deveriam promover o meio de purificação. De que forma? Por meio da proclamação do Evangelho. Essa purificação que eles dariam por meio do exemplo, também deveriam provocar sede. Sede da palavra, sede de conhecer, sede de estar, de pertencer ao Evangelho que eles pertenciam. E isso se dava por meio da proclamação. Querido, quando nós falamos de proclamação do Evangelho, nós precisamos entendê-la sob dois aspectos. Primeiro, do querigma, ou seja, voz, falar. Se você é sal, você precisa falar desse Cristo. Posso ouvir um amém? Você precisa proclamar, querigma, verbalizar, tornar audível aquilo que você vive em Cristo. Amém? Mas ao mesmo tempo o Evangelho, a proclamação se dá por meio do martírio. E o martírio é nada mais do que evangelizar com a sua própria vida. Pastor, eu não entendi. A sua vida tem que remeter àquilo que você prega. Não adianta você falar de Cristo se você não vive Cristo. Que bom que eu ouvi um amém, Wellington. Não adianta você falar do amor de Cristo se você não vive o amor de Cristo. Se as pessoas não sentem o amor de Cristo na sua vida. É por isso que a Bíblia nos compara a bom perfume. Somos o bom perfume
de Cristo, ou seja, você tem que exalar Cristo. Amém? Ser sal da terra, querido, era isso. Purificar por meio do exemplo, proclamar com palavras e com vida. O sal também tinha como utilidade preservar determinados tipos de alimento. Nós estamos falando de um tempo, querido, que não tinha freezer. Nós fizemos um culto de homem na casa do Nivaldo. E que peixe era aquele? Gente, o peixe começava, a cauda dele começava cá de cima, né, da tampa do freezer, e ele entremeando lá para baixo. Eu nunca vi o ostro, se você está lá, você ia querer pescar aquele peixe. O que era aquilo? Surubim. Você está entendendo? Se fosse naquele tempo, o Nivaldo não colocava no congelador, no freezer. Ele tinha que salgar. É a famosa carne de sol. Ou charque. Alguém falou charque aí. Você está entendendo? O mais próximo que a gente tem daquele tempo é a carne de charque. Ou a carne de sol. Sabe? Mas naquele tempo o sal era mais do que tempero. O sal era para preservar determinados tipos de alimento, como peixe, alguns tipos de carne. Nesse sentido, então, o que Jesus está querendo dizer? O discípulo de Jesus tinha como responsabilidade preservar o evangelho. Você é sal. Você preserva aquilo que você recebeu dele. Não apenas no texto que remete à ceia, em outros textos Paulo vai dizer, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que Paulo está querendo dizer? Eu recebi e preservei, porque eu sou sal. E como sal eu tenho que preservar a palavra que me foi ministrada. Nós aprendemos aqui na terça-feira, no treinamento de líderes, né, Miqueias, que uma das características da igreja primitiva era o quê? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Quem persevera, preserva. Querido, você é sal. E como sal da terra, é responsabilidade sua preservar esse evangelho. Mais do que testemunhar, você tem que preservá-lo da forma como ele é, da forma como ele lhe foi entregue. Paulo vai dizer, quando ele escreve uma de suas cartas, há um só batismo, uma só fé, um só corpo de doutrina. E o problema é que nós vivemos um tempo em que o evangelho está sendo, está sendo deteriorado, porque o sal que o preserva, a igreja que o preserva atualmente, não dá valor, não preserva, não tem qualidade. É um sal impuro, é um sal sem qualidade. Posso ouvir um amém? Sabe? E nesse sentido, o discípulo deveria tomar o cuidado de que esse sal não viesse a ser contaminado. O problema do evangelho atual é isso. As pessoas são até sal, irmã Marlena, mas é um sal contaminado. Sabe? E Jesus ele vai usar também essa analogia do sal contaminado, porque uma vez contaminado, ele não promovia pureza e perdia o sabor. Por isso que Jesus vai dizer, para nada mais presta a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. É mais grave ainda, o sal naquele tempo, quando ele ficava insípido, ou seja, quando ele recebia
algumas coisas que prejudicavam a sua pureza, ou seja, quando ele era contaminado, amém? Ele só servia para matar determinados tipos de vegetação. O sal insípido vira agrotóxico, veneno. Porque o que mata a vegetação é o quê? Veneno. Sabe, pastor, por que dessa palavra de hoje? Querido, que tipo de sal você tem sido? Um sal que preserva as coisas? Um sal que provoca sede nas pessoas do Evangelho? Um sal que pode ser usado como o sal do Antigo Testamento para purificar. As águas de Jericó eram amaldiçoadas, e o que Eliseu fez? Derramou sal na cabeceira, na fonte, porque o sal tinha um símbolo de purificação. Que tipo de sal você tem sido? Que tipo de sal você tem sido no seu trabalho? Isso, vai me acompanhando aí. Hoje você está ligado, hein, cameraman? Você está entendendo? Que tipo de sal você tem sido na sua casa, no ambiente familiar? Que tipo de sal você tem sido na cerâmica que você trabalha? Que tipo de sal você tem sido lá no barreiro onde você pega barro? Lá na turma do futebol? Que tipo de sal você tem sido na escola? Na faculdade? Um sal puro, onde as pessoas podem receber purificação do Espírito Santo de Deus por meio da palavra que sai da tua boca? Você tem sido um sal que preserva o evangelho que você recebeu? Posso ouvir um amém? Que tipo de sal você tem sido, querido? Ou você tem sido um sal que se deixa contaminar? Você tem sido um sal que se deixa, sabe, infectar por qualquer tipo de coisa que vem externamente? Que tipo de sal você tem sido? Pastor, eu não entendi. Se tem uma rodinha de piada, você está lá. Se tem uma balada na escola, você está lá. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Se tem festa junina na escola, seu filho está lá. De sainha rodada, calça costurada, chapeuzinho de paia, dentinho podre. Não, pastor, mas é festa julina. Festa julina. Querida, julina, agostina, setembrina, dezembrina, é para São João. Você está entendendo? Ah, pastor, porque é época. Porque se fosse Halloween, eu estava falando do Halloween. Sabe? Se fosse carnaval, eu estava falando do carnaval. Fica doido para chegar a festa do Tonho, para comer do caldo da festa do Tonho. Não estava lá só por causa do caldo, pastor. O caldo lá é bom demais. Querido, o caldo de lá vem da mesma mandioca que planta, sabe? E que você usa, e que a gente usa para fazer o caldo na casa da gente. Não, mas você tem que ir lá na fonte de idolatria. Tem um tempero do Tonho. Tem até um frasquinho lá que fala Tonho. E aí quem cozinha, né, sameia o tonho em cima do caldo, e o negócio tem um gosto que caldo de crente não tem. Misericórdia. Ou se for o gosto do capeta. Hã? Ô, Miqueias. Nós tem o quê, Miqueias? O caldo da Tonha. Nós tem o caldo da Tonha, o caldo da Lena. Hein?
Nós temos o caldo do goiaba, caldo da Grazi. Você vai caçar caldo de tonho? Você está entendendo, querido? Sabe? Para de ser sal contaminado. Sal contaminado é aquele que ouve tudo quanto é tipo de música. Música de crente, música do mundo. Vai postar um negócio. Você está entendendo, querido? Não. É crente, né? Na hora de postar alguma coisa, tem que postar um trem, sabe? Um trem do mundo, um funk do mundo. Não, porque nas músicas da igreja não dá para postar, não dá para pôr fundo. Ah, vá para o inferno. Então não posta. Como assim, pastor? Deixa de ser radical. Se o seu olho te faz pecar, sabe? Como é que está a sua coletânea de música, querido? Sabe, como é que está a sua Como é que está a sua playlist? Glória a Deus, eu ouvi um abençoado. Glória a Deus. Eu me lembro quando nós fizemos um ministério de louvor jovem, a parte do ministério de louvor. E aí um dia eu peguei eles e falei assim, quem era desse tempo vai se lembrar. Eu falei, gente, vocês se inspiram em quê? Vocês precisam se inspirar. Vocês precisam começar a ouvir umas músicas de crente. Que músicas vocês têm ouvido? Uma falou assim, Legião Urbana. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era que tu... Eu falei, não vai piorar. Aí virei pro baterista e eu sei, DJ Alok. Batidão eletrônico. Você está entendendo, querido? Sal contaminado. Que tipo de sal você tem sido? Sabe, você pode fazer academia, não tem nada a ver, mas seja um sal puro. Sabe? Você pode ter amigos e tomar um açaí com amigos que não são daqui. Pode ou não pode? Pode, mas seja sal. Seja sal. Seja sal no Muay Thai, Hillary. Você está entendendo? Seja sal. Faça a diferença. Preserva o evangelho, porque o sal tinha o sentido de preservação. Preserve esse evangelho, dê valor nesse evangelho. Você é sal puro até determinado ponto. Quando você vai negociar alguma coisa, é o capeta da negociação. Passa para trás até o diabo. Se o diabo quer tirar com você, você passa para trás. Capaz que o capiroto chega no inferno e fala assim, Deus-me livre de catiraca que é crente. Você entendeu? Porque quer levar vantagem em tudo. Que tipo de sal você tem sido? Que tipo de sal você tem sido? Sabe? Mas Jesus, querido, ele não parou por aí. Ele também os compara ao quê? A luz. Que é uma clara alusão a Isaías, nós não vamos ler, mas Jesus está fazendo uma alusão a Isaías 9, versículo 1 e 2, 42, 6 e 49, 6, que descreve ou descreviam a forma como seria o ministério do Messias como servo do Senhor. No entanto, querido, quando ele também compara os discípulos à luz, ele está indicando uma coisa, que os discípulos seriam a continuidade ou a extensão do seu ministério sobre a face da terra.
eu sou a luz do mundo, mas vocês também são. Ou seja, vocês têm que estender essa luz. Vocês têm que ser a extensão dessa luz. Você está entendendo, Miqueias? Amém? É mais ou menos assim, essa luz que você está vendo chegar aqui, os quilowatts dela estão sendo gerados numa usina hidrelétrica. Você está entendendo? Mas essa luz só tem sentido se ela for utilizada. Se ela chegar nas casas, se ela chegar nas empresas. Quem aqui está entendendo? Não basta só, está entendendo, Luiz? Não basta só a usina gerar. Ela tem que proporcionar alguma coisa. O maquinário da empresa tem que funcionar, a luz tem que acender na igreja, na sua casa. Você está entendendo? As nossas casas, empresas, indústrias são são uma extensão daquela energia que é gerada na usina hidrelétrica. Pastor, ainda não entendi. Você é uma extensão da luz que é gerada por Cristo na sua vida. Você é uma extensão do Evangelho, você é uma extensão da mensagem que é pregada, você é uma extensão. Você é uma continuidade da luz. Amém? Glória a Deus. Você é uma continuidade dessa luz. Você é a extensão dela. Por isso mesmo, um discípulo jamais deveria ocultar essa luz, ou seja, ocultar a sua mensagem, e nem tampouco a justiça de Cristo na sua vida, ou seja, diante dos homens. Por isso mesmo ele compara essa luz, ele diz assim: não se pode então esconder a cidade edificada sobre um monte. Quem já subiu num alto? Quem já subiu naquele monte lá da entrada, à noite? Quem já subiu? Já? Está caduco já, hein? Você já viu que de lá você vê as luzes? Itaúna, Divinópolis, Pará de Minas. Você está entendendo? Mesmo que essas cidades não quisessem ser descobertas, não havia como escondê-las, porque a luz brilha ao longe. Você está entendendo? É isso que Jesus está querendo dizer, sabe? Uma cidade ao monte, se ela está clareada por luzes, e olha que a luz daquele tempo era deficitária, nós estamos falando de luzes de lamparina. Você está entendendo? Que era produzida por um combustível chamado azeite ou betume, que é o piche para nós aqui hoje. Você está entendendo? Amém? Colocava-se nos veleiros, então, de longe, mesmo que o viajante estivesse viajando a quilômetros da localidade que ele queria chegar, quando clareava, ele sabia: opa, estamos próximos da cidade. Querido, isso aqui não está no meu esboço não, mas deixa as pessoas perceberem que elas estão próximas de um crente. É tão gostoso quando uma pessoa que é ímpia, ela se sente incomodada perto de você, e ela te pergunta assim: aqui, desculpa, mas você é crente? Vai, sou. Por quê? Porque você é diferente. Você fala diferente. Você se pronuncia de forma diferente. Você age diferente. Você é crente. Você entendeu? Amém? E ele segue fazendo a comparação. E ele diz assim: é semelhante a uma candeia. Sabe o que é uma candeia? Uma lamparina que é colocada no veleiro, para colocá-la, nem se
nem se acende, versículo 15, nem se acende uma candeia, ou seja, uma lâmpada, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Pastor, eu nunca entendi essa mensagem, querido. Nas comunidades antigas, as lâmpadas eram colocadas sobre o veleiro na parte central da casa, porque a finalidade era que aquela luz clareasse o máximo possível do ambiente. Você não tinha luzes em todos os cômodos. Você entendeu? Você não tinha esse tipo de energia em todos os cômodos da casa. Amém? Então eles colocavam ela posicionada, geralmente no centro da casa. Por que que o Eutico cai da janela? Lá em Atos. Ele foi vencido pelo sono? Mas por que que ele foi vencido pelo sono? Você já parou para pensar? Ele estava afastado do lugar acessível à luz. Próximo à janela, a luz chegava baixa, quebrada. O Eutico sentou na janela, foi dando aquelas pescadas. Uma hora na pescada para frente, ele deu a buscada para trás. Caiu do segundo andar daquela casa. Você está entendendo? Amém? Porque estava distante da luz. É por isso que Jesus, olha, você não acende uma lamparina para colocar debaixo do alqueire. Não, você coloca na parte central da casa. Ou, para de tentar esconder sua luz, só. Para de tentar esconder sua lamparina. Na igreja brilha que é uma beleza. Sabe, parece que as luzes de Natal. Brilha no louvor, então, é como o rosto de Moisés, brilhando, que tem até que colocar um véu. Você quer tornar essa luz inacessível. Você não quer que o vizinho saiba que você é crente. Você não quer que o colega de faculdade saiba que você é crente. Amém? Você não quer. Você quer colocar a sua luz debaixo do alqueire. Você quer colocar a sua luz debaixo de uma cama. Você quer colocar a sua luz, sabe, num lugar onde ninguém perceba ela. Que tipo de luz você tem sido? Aliás, onde nós temos posicionado a nossa luz? Jesus conclui dizendo assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Deixa a luz brilhar, para que as pessoas vejam os vestígios de Cristo na sua vida. Deixa a luz brilhar. Deixa. Veio um monte de hino aqui na minha cabeça. Deixa a luz brilhar, para que as pessoas vejam as suas boas obras. Mas o problema, querido, é que quem quer esconder luz é porque não tem obra tão boa assim para mostrar. Se eu colocar, sabe por quê? A luz de Cristo, irmão, ela não clareia só o que é bom. Concorda comigo, pastor? Ela clareia também o que é ruim. Ela clareia quem você é em casa, quem você é como marido, quem você é como esposa.
ela clareia quem você é como cidadão. Se eu deixar a luz de Cristo brilhar, todo mundo vai saber que eu sou um mau pagador, que eu não pago minhas contas. Se eu deixar a luz de Deus brilhar, ela vai clarear, sabe, o marido safado que eu sou. Posso ouvir um amém? Por isso que eu quero esconder a lamparina debaixo do alqueire, para que ela não mostre as minhas obras más. Mas quem tem obra boa, querido, coloca a lamparina posicionada no centro, porque a lamparina, a luz é Cristo, e a luz de Cristo tem que brilhar no centro da minha vida. Você está entendendo? Deixa o mundo ver as suas boas obras. Deixa o mundo ver que tipo de crente você é. Deixa o mundo ver que tipo de pessoa você é nele. Se coloque de pé no teu lugar. Que tipo de sal e luz nós temos sido? Que tipo de sal e luz